Boa noite, amada igreja, graça e paz. É uma alegria estar novamente com os irmãos, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. E eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na carta de Tiago, série expositiva que temos feito desde o primeiro capítulo, e agora nós estamos caminhando para os últimos momentos. Então abra a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 5. E hoje vamos considerar 3 versículos, os versículos 7, 8 e 9. Então já deixe a sua Bíblia aberta aí em Tiago, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Fixe aí, vou ler um outro texto aqui. No livro Lamentações de Jeremias, no Antigo Testamento, não precisa ir para lá, fica em Tiago mesmo. O profeta diz, no verso 21 do capítulo 3, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Interessante e muito sábio o proceder do profeta quando ele diz essa frase. Depois, você pode ler na sua casa, o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. O profeta estava passando por terríveis circunstâncias. Provavelmente, pela leitura do capítulo, ele passava por uma grave situação de doença. Ele estava doente. E outros problemas mais, mas parece que o problema central enfrentado pelo profeta Jeremias, aqui quando ele diz essa frase, é que ele estava muito doente, quem sabe à beira da morte. Só que ele, no final do capítulo 3, aí no verso 21, ele diz que apesar dessas circunstâncias, ele quer trazer à memória o que pode lhe dar esperança. O que isso significa? Significa que temporariamente, aquele profeta, aquele homem doente, sofrido, passando por lutas terríveis, parou de olhar para as circunstâncias. E mesmo que de olhos fechados, ele colocou a visão dele, o olhar dele para aquilo que ele podia esperar e confiar no futuro, no que ele estava firmado. Afinal, a palavra esperança pode ser definida como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que confia que vai acontecer, ou naquilo que confia, naquele que confia. Para nós, cristãos, essa verdade deve florescer no nosso coração mais e mais na medida que confiamos no futuro que é prometido nas Escrituras. Quanto eu terei mais esperança, quanto mais eu confiar nas promessas do Senhor. Não se enganem, tem a ver com fé. Quem tem muita fé tem confiança no futuro. Tem confiança naquilo que pode trazer esperança. Todos os grandes homens da história da igreja, todos os grandes homens sobre os quais eu já li alguma coisa, tinham os olhos voltados para frente. Viveram seu tempo, fizeram grandes coisas, como Paulo, João, Pedro, Tiago, Agostinho, Calvino, Lutero, Spurgeon, Jonathan Edwards e outros. Esses homens viveram uma vida que produziram muitos frutos na obra do Senhor, mas todos tinham em comum também passar por muitas lutas, muitas dificuldades, mas todos tinham em comum ainda olhar para frente, para aquilo que lhes dava esperança. Que fonte inesgotável de consolo é que nós podemos, de que fonte inesgotável de consolo é que nós podemos beber? Vislumbrar aquilo que Deus tem preparado àqueles que creem, àqueles que confiam nele. Este é o consolo que o Tiago oferece no texto que nós vamos ler agora. Vamos ler. Então, enfim, Tiago capítulo 5, versos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita,
e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Que o encorajamento de Tiago, que Tiago faz, seja um encorajamento para nós nessa noite, Senhor, para a nossa edificação e para aquilo que nos dá esperança, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem tem acompanhado as nossas exposições já está conhecendo o que eu vou falar agora. Mas se você está nos visitando aqui, preste bem atenção no contexto em que Tiago escreve isso. Tiago se dirige ali no início da igreja a cristãos que saíram do judaísmo, se converteram, foram convertidos ao cristianismo e por isso foram perseguidos pelos poderosos, pelos ricos. E nessa perseguição eles eram expulsos de suas casas, de suas propriedades e passaram a viver em situação muito miserável. Eram levados injustamente aos tribunais e os juízes julgavam conforme a vontade dos poderosos. E aqueles homens sofreram muito nesse contexto. Esses irmãos, então, recebem agora essa mensagem da parte de Tiago, dizendo que eles devem aguardar pacientemente. Quando nós consideramos os versos 4 e 6 desse mesmo capítulo 5, Tiago revela que aqueles que ele chama de ricos, que causaram tanto mal a esses cristãos, eles deixaram um rastro atrás deles. Um rastro de roubo, desperdício, luxúria, imoralidade sexual, assassinato e etc. Então, imaginem a situação terrível que aqueles homens viviam. É para eles que Tiago escreve esse texto. Hoje, vamos conhecer o que Tiago diz que aqueles destinatários da carta dele deveriam trazer à memória para ter esperança, apesar de todas essas circunstâncias. O primeiro ponto, eu chamei de um incentivo à paciência. E eu vou ler novamente o versículo 7 e 8. No primeiro ponto, vamos considerar esses dois versos. Vou ler novamente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera, do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago deixou claro nos versos anteriores, depois você pode ver, que o Senhor dos exércitos, ou seja, o Deus, o único e verdadeiro Deus, que tem sobre seu poder e seu domínio todos os anjos celestiais, ouviu o clamor desses homens sofridos. Tiago já tinha dito que o Senhor dos exércitos ouviu o que eles estavam orando, os problemas que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam enfrentando, tudo isso já tinha subido ao Senhor em oração. Agora, Tiago já está concluindo a sua carta falando que, portanto, vê lá no início do verso 7, ele diz, portanto. E esse portanto é porque ele está dizendo, olha, eu sei que vocês estão passando por dificuldade, mas o Senhor já ouviu a oração de vocês. O Senhor já ouviu, Ele sabe o que está acontecendo. Portanto, então o início do nosso texto, no verso 7, aí ele vai, irmãos, deixando bem claro que ele está se dirigindo à igreja de Jesus Cristo, a esses mesmos irmãos perseguidos. Ele diz, portanto, irmãos, vocês podem esperar pacientemente, confiantes na vinda do Senhor e sua justiça. Plenamente ciente das dificuldades, Tiago pede a eles paciência. E observem
que eu já repeti algumas vezes aqui, que Tiago, ele é um autor interessante. Ele introduz, no início da carta, os assuntos que ele vai desenvolvendo futuramente. E esse assunto da paciência nós já consideramos aqui na primeira mensagem da série. Hoje é a 28ª, nós consideramos na primeira, Tiago 1, verso 2. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia e olhe como ele já tinha colocado uma sementezinha sobre esse assunto da paciência no meio da tribulação. Tiago capítulo 1, verso 2. Ele diz lá, Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, ele já havia ensinado que aquelas provações deveriam ser um motivo de alegria, porque geraria paciência e perseverança. E agora ele diz: tenham paciência. Ser paciente, da maneira como Tiago usa a palavra, é muito mais do que esperar passivamente que o tempo passe. Ele não está dizendo fique parado e não faça nada, aguarde pacientemente parado. Não é isso. A paciência exortada por Tiago é suportar algo ou alguém às vezes desagradável e opressivo. Uma palavra que pode trazer um significado aqui para esse paciente a que Tiago se refere é resistência. É resistência. É uma espera resistente, resiliente. Continuem firmes. É o que Tiago está dizendo. E esperar firmemente, pacientemente, é o contrário do que se irá. É o contrário do que lamuriar, murmurar, reclamar. A gente vai ver isso aqui mais na frente. É o contrário disso. E nós temos um exemplo máximo de paciência. Deus. É atributo de Deus, aquilo que faz parte do que Deus é, ser paciente. E glória a Deus por isso. Porque se não fosse, a gente estava lascado. Olha o pastor falando agora aqui. A gente peca, se arrepende verdadeiramente, o Senhor nos perdoa de novo. E toda vez que for um arrependimento verdadeiro, o Senhor nos perdoa. Porque Ele é paciente. Que significa tardio em irar-se. Salmo 86:15 diz: mas tu, Senhor, és compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O que Tiago então está exortando aqueles irmãos é refletir esta virtude de Deus. O caminhar cristão, pequeno Cristo, nada mais é do que passo a passo nós irmos amadurecendo a semelhança de Jesus Cristo, que é Deus. Logo, essa expressão que lemos aqui em Salmos, que é muito paciente, também se refere à pessoa de Jesus Cristo. Também se refere ao dever do cristão perseguir. E Tiago sabe que aqueles leitores são incapazes de se defender por conta própria. Eram homens oprimidos, muito pobres. Diaristas, como a gente já viu aqui, que trabalhavam para tirar o sustento naquele dia. Se não pagasse, não tinham o que comer. Nós já vimos isso aqui. Então Tiago sabe que eles não tinham como se defender contra os opressores. Portanto, o que ele diz? Desista da vida. Fique reclamando. Chore. Não, ele diz: aguarde pacientemente no Senhor. Porque Tiago sabe que o Senhor dos exércitos ao qual ele já se referiu, é aquele que vai trazer justiça no tempo certo. A justiça de Deus não atrasa nem adianta. Ela vem no momento certo. E é essa justiça que aqueles homens deveriam trazer à memória para esperar pacientemente naqueles tempos de luta. A nós, cristãos, não cabe a vingança. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não cabe a vingança, mas cabe a Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo vai ser o vingador dos iníquos? Abra a palavra de Deus
em Romanos capítulo 12, versículos 12 a 19. Primeiro nós vamos ver que a vingança pertence ao Senhor. Depois nós vamos ver que Jesus Cristo é o vingador. A vingança pertence ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 12 e 19. Vamos ler o 12 e vamos pular por 19. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aqui, Paulo está dando uma orientação similar àquela que Tiago deu. O motivo da perseguição que a igreja sofria era um pouco diferente no contexto, mas a orientação é a mesma. Alegrem-se na esperança, naquilo que vocês esperam, naquilo que vocês creram quando foram chamados pelo Evangelho. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aí no verso 19, pula para o 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Observe que a paciência incentivada tanto por Tiago quanto por Paulo não é uma sem limite. Não, aguarda paciente, deixa tudo como está, como se algo fugisse aos olhos do Senhor. Não. A paciência é de que resista apesar das dificuldades, porque um dia eu vou me vingar do mal, da iniquidade, da injustiça. Volta lá para o nosso texto de Tiago. E ele diz que essa paciência tem um tempo certo e determinado. Ele diz, lá no verso 7 ainda, até a vinda do Senhor. Quantos de nós consideram a vinda do Senhor? Que Jesus Cristo voltará, como diz as Escrituras, e vai trazer justiça? Quantos nós consideramos isso? Lutas, perseverança, lutas, tribulações, eu sei que todos nós passamos. Talvez de doença, como Jeremias, talvez de perseguição, talvez de dificuldade financeira, como os destinatários de Tiago. Quantos nós passamos por tudo isso em inúmeros momentos da nossa vida? Provavelmente todos. Provavelmente todos nós. Mas quantos de nós seguem o conselho, o mandamento bíblico de esperar pacientemente, confiando no Senhor? Enfrenta as dificuldades com a cabeça erguida, sabendo que aquele no qual nós entregamos a nossa vida, Jesus Cristo, um dia vai voltar. Eu creio que um grande mal nosso, a começar de mim nesse tempo, é que nós pouco consideramos que nosso Senhor Jesus Cristo um dia vai voltar. Isso revela como a nossa fé, que nós muitas vezes afirmamos que está firmada na palavra, às vezes não está. Não está firmado. Porque eu estou confiando na situação global, estou confiando na economia, estou confiando nisso, estou confiando naquilo. Mas a confiança do cristão, em primeiro lugar, deve ser nas promessas do Senhor. E os leitores de Tiago deveriam ter consciência disso, que o Senhor está voltando. E agora sim, eu tinha me antecipado. E agora sim, quando o Senhor voltar, Jesus Cristo será um juiz. Tem um Jesus Cristo que é ensinado pela televisão. Tem um Jesus Cristo que é ensinado por aí afora. Mas esse Jesus Cristo que mais parece um Papai Noel do que o Jesus Cristo da Escritura. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus justo, amoroso, misericordioso, tudo mais, mas é um Deus justo, que Ele não pode compactuar com a injustiça. E por isso, aqueles que não professarem o nome de Jesus, não se entregarem a Ele, um dia sofrerão juízo. E Ele é o nosso vingador, que virá
olha esse texto. Se você não tem marcado aí na sua Bíblia, abra esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 9. Olha como parece um Jesus Cristo que não é muito contado, quando não é muito mostrado por aí. Olha essa imagem que Paulo revela do nosso Senhor Jesus Cristo aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9. Olha o que ele diz. É justo da parte de Deus retribuir tribulação aos que lhe causam tribulação. Ou seja, Deus vai retribuir e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Olha, quem já idealizou Cristo vindo nos céus com chamas de fogo, caindo para trazer justiça sobre aqueles que perseguiram a igreja? Quem já imaginou isso? Essa figura que Paulo está desenhando aqui. E olha o que diz a sequência no 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso é para mostrar que, apesar daqueles que nos causam tribulações, daqueles que nos causam dificuldade, daqueles que perseguirão a igreja, nós temos um Senhor que vê todas as coisas e um dia trará justiça. E essa é a nossa confiança. Na sequência, Tiago, no verso 8, capítulo 5, verso 8, ele ilustra essa paciente espera, como diz o texto, é de um agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Todo aquele que já teve a oportunidade de trabalhar ou já ouviu falar, sabe que tudo que se planta, todo o trabalho do homem do campo cresce conforme as estações do ano. Nós precisamos de muitos dias para que uma planta se desenvolva até a colheita. Além disso, nós sabemos que é necessário, cada planta tem facilidade para nascer num habitat ou em outro, conforme a quantidade de chuva e de água que ela precisa. Tem plantas que nascem em ambientes com muita água, como o nosso açaí aqui, e tem plantas que nascem em ambiente com pouca água. Agora vamos para o contexto de lá. Apesar da quantidade de chuva em Israel, na região de onde viviam esses homens, variar, o lavrador sabe que no outono e na primavera ele podia plantar as sementes e aguardar, ele sabe que poderia aguardar a chuva no outono e na primavera. Então ele tinha que plantar as sementes nos meses de abril e maio, sabendo que nesse período viria a chuva. Ele poderia confiar nisso. É esse tipo de mentalidade que Tiago quer trazer para a igreja. Agora pode não estar chovendo. Agora pode estar árido, seco. Mas confia que um dia vem a chuva do Senhor. O lavrador depende, portanto, das chuvas do outono, da primavera. Mas, em última análise, o lavrador, assim como a igreja, assim como nós, depende de Deus. Porque olha o que diz Deuteronômio, capítulo 11, verso 14. Eu, no devido tempo, isso estava claro na mente daqueles homens que leram a carta de Tiago. Lembrem que eles eram judeus, conheciam, versados no Antigo Testamento. E Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14 diz: então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Olha, a ideia aqui é o seguinte: vocês sabem que a chuva de outono e de primavera o Senhor manda.
Todo outono e primavera, aqueles homens esperavam a chuva que, como diz o texto que acabamos de ler, era dado pelo Senhor. É essa mesma confiança firme que eles deveriam ter na promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que essa ilustração mostra. Eles tinham que plantar meses antes. Então eles investiam trabalho, investiam dinheiro e plantavam tudo aquilo meses antes. Mas todo aquele trabalho, todo aquele investimento só daria certo se no outono e na primavera viesse chuva. É esse tipo de fé que Tiago está dizendo. Esse tipo de paciência. Trabalhem perseverantemente plantando, porque um dia vocês vão colher. Aí Tiago vai aplicar no verso 8 ao lavrador, essa ilustração. Ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Assim como o lavrador aguarda cheio de confiança as chuvas, assim também o crente aguarda pacientemente a vinda do Senhor. Tiago pede então aos irmãos que tragam a memória, que fortaleçam o coração, que fiquem firmes, sabendo que o Senhor vai voltar, independente de saber quando o Senhor vai voltar. Muitas vezes nessa espera nos distraímos e nos confundimos diante das dificuldades. Tiago aconselha seus leitores a manterem-se firmes no conhecimento de que, no devido tempo, o Senhor cumprirá todas as promessas feitas aos que creem. Nós cristãos somos chamados cada vez mais a nos conformarmos à imagem de Cristo. Esse é o ensino das Escrituras. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, caiu em pecado. Mas aqueles que se arrependeram em crer em Jesus Cristo agora têm um novo chamado a se conformar à imagem e semelhança de Deus, conforme Jesus Cristo. E esse moldar inclui paciência, longanimidade diante das adversidades e dos adversários. O que tem tirado a sua paciência, meu irmão? O que tem atribulado a sua mente? O que tem trazido dificuldade para você? Feito você perder a cabeça? Feito você se irar? Feito você não conseguir manter um relacionamento saudável no seu lar? Feito você tratar mal os outros? Feito você tratar mal a si mesmo? São as contas a pagar? É a situação da pandemia? É a política do nosso país? É o seu patrão? Os seus empregados? Qualquer tribulação deve ser aguardada e enfrentada confiantemente no Senhor. Não importa qual seja. Se você é um cristão que entregou sua vida a Jesus, isso tem consequências e você deve esperar nisso. Uma das atividades pastorais é o que nós chamamos de aconselhamento bíblico, para quem não conhece. O que é o aconselhamento bíblico? É o irmão que está passando por alguma dificuldade de qualquer natureza, ele vem e nos busca, a mim, o pastor, tem outros irmãos aqui na igreja que aconselham, eles nos buscam para procurar uma direção na Escritura Sagrada de como lidar com aquele problema. E não que nós saibamos tudo, mas juntos ali naquela comunhão, pela misericórdia do Senhor, a gente busca a direção, a orientar, a seguir. Só que nesses aconselhamentos, muitas vezes, são coisas terríveis que nós escutamos. Coisas muito duras, difíceis, que na hora nós nem sabemos o que dizer. Mas, quando nós nos voltamos para a palavra, nós sabemos que todas as circunstâncias não mudam aquele cristão que não muda a verdade daquele cristão que olha para frente. Olha o que Paulo, é uma maravilhosa promessa, gente. Olha o que Paulo
Diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17 e 18. Ele diz: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Aí aqui, olha esse verso, olha essa frase aqui, quanto ela tem que nos encorajar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, se você é um cristão que está passando por luta, por dificuldade, considere que os sofrimentos que você tem passado não podem se comparar à glória que em nós será revelada. Já pensou essa maravilha? Agora eu posso estar num buraco enterrado, mas eu tenho que considerar isso. Isso é fruto do Evangelho que salva. Hoje pela manhã tivemos um culto aqui em que o pastor pregou o Evangelho. Sintetizou, na verdade, em alguma medida sempre pregamos o Evangelho nessa igreja, pela misericórdia dele, mas ele sintetizou o ensino do Evangelho. E se eu posso sintetizar mais ainda em poucas palavras, é aquele que, mesmo pecador miserável, entrega a vida a Jesus Cristo e confia na obra que ele fez na cruz do Calvário, confia que ele morreu e ressuscitou conforme as Escrituras. E que um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, a justiça será feita. Como consequência de crer e confiar nesse Evangelho, buscar vingança é uma grande tolice. Porque só busca vingança aquele que não acha que aquilo vai ficar impune. Só busca querer resolver o problema com as próprias mãos aquele que acha que o Senhor não vai trazer juízo sobre o ímpio. De onde vem, muitas vezes, o nosso desejo de vingar, o nosso desejo de empurrar goela abaixo aquilo que nós achamos que é certo? Isso vem da nossa falta de fé do que Deus nos promete, que um dia Ele vai trazer justiça. E aqui eu não estou falando para crente ser omisso, tá? Não estou falando para crente ser omisso. O que eu estou falando é que quando você enfrentar dificuldade, quando você enfrentar a luta que você não tem um poder como aqueles homens de enfrentar, saiba que aquela injustiça não vai perdurar para sempre. Uma pergunta a nós refletirmos. Qual é a diferença entre... Pense em você mesmo, eu falo de mim e você pense em você mesmo. Qual é a diferença entre nós e aqueles que nos perseguem? Qual é a diferença entre nós e aqueles que estão enlouquecendo esse mundo com ideologias terríveis, ensinamentos terríveis? Qual é a diferença? Já sei, porque nós somos melhores. Já sei, porque nós somos mais capacitados, mais inteligentes, mais misericordiosos. Nada disso é de verdadeira diferença. A diferença entre nós e a pior classe que pode existir na humanidade é Jesus Cristo. Porque Ele teve misericórdia de nós. Porque Ele olhou para nós um dia, mesmo nós sendo terríveis pecadores, e Ele teve misericórdia e nos trouxe o dom da fé. Essa é a diferença entre nós e os nossos perseguidores. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai ser perseguida, vai ser mais. Mas estejam firmes, confiantes, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai trazer justiça. Amém? O segundo ponto, está lá no verso 9, é a advertência contra a impaciência. Ele diz lá, Tiago 5, 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. As pessoas a que Tiago se dirige vivem situações, como eu já disse aqui, terríveis.
Com o tempo, quem vive muita luta, muita tribulação, muita dificuldade, se torna irritável e começa a compartilhar, a compartilhar as suas dificuldades, a sua miséria, e às vezes de forma irritada, não sabe fazer isso, começa a reclamar. Por isso que Tiago diz, já que vocês têm que esperar confiantemente no Senhor, não se queixe uns dos outros, não reclamem. Eles estavam murmurando dentro da comunidade cristã, e os ricos que o oprimiam sequer podiam ouvir essas queixas, porque nós já vimos aqui que os ricos a que Tiago se refere, eles não eram nem cristãos. Queixas e murmurações são o oposto de alegria e gratidão. Queixas e murmuração são o oposto de quem confia no Evangelho. Se por mais que eu esteja passando dificuldades, por mais que naquele momento aquilo me pareça injusto, mas se eu confio no Evangelho, que Cristo me salvou dos meus pecados agora, e dos meus pecados que eu ainda vou cometer, e da condenação do meu pecado me justificou, e me deu força para lutar contra os meus pecados, e me deu força para caminhar uma vida de santidade, como eu posso estar me queixando? O que mais eu quero? Nós éramos merecedores do inferno. Esse é o ensino da Escritura. Nós, todos nós, sem exceção, éramos merecedores do inferno. Justamente nós deveríamos ir para o inferno. Se Deus fosse só justo, todos nós iríamos para o inferno. Mas Ele é amoroso e misericordioso. Entregou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê tenha salvação. Como eu posso estar murmurando depois disso? É tipo a pessoa que tem na conta R$1 milhão e reclama, chora porque perdeu R$10. É tipo isso. A verdade aí desse texto que Tiago quer exaltar é que, mesmo que em certos momentos nós passemos por terríveis problemas, o fato é que começar a se queixar é pecado. Começar a estar se queixando, lamuriando, é pecado, é falta de confiança no Senhor, é falta de paciência. Esse homem, indiretamente, essa mulher que está sempre reclamando, não confia, não espera nada de bom, está sempre, sabe, aquela pessoa que você já nem quer chegar perto porque já sabe que vem reclamação, indiretamente ela está dizendo que aquelas dificuldades ali estão fora dos planos de Deus e que Deus não pode fazer nada e que Deus não está vendo, que Deus deu uma dormida lá e por isso que está tudo errado. Mas Deus está vendo essas coisas. Considere a soberania e o poder de Deus, os planos de Deus. Esse proceder de reclamar dos outros, vai contra a própria lei que Tiago ensinou. Volta um pouquinho em Tiago 4, verso 11. Olha como ele vai tratar novamente, tratou desse assunto e agora trata novamente, só que aqui ele vai apresentar um fundamento. Ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. E por que Tiago diz que aqueles irmãos não deveriam se queixar uns dos outros? Por que ele fala isso? Ele vai dizer na sequência do texto, para que não sejam julgados, o juiz está à porta. Tem um juiz. O mundo, por mais louco que seja, tem um juiz. E ele vai julgar. E ele é justo. Ele é Deus. O cristão, algumas aplicações. O cristão nunca terá motivo para viver sempre insatisfeito. Pode estar terrível a situação, mas o cristão tem que andar em gratidão. Porque se ele é cristão de fato, por mais que ele passe 80, 90, 100 anos miseráveis nessa terra aqui, ele tem uma eternidade na glória. Amém? A nossa fé, e eu já caminho para a conclusão, a nossa fé
em Jesus e em suas promessas tem nos levado a fazer o quê? A confiar ou reclamar? Traz à memória, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Traz à memória do Evangelho que um dia te alcançou e confia nas promessas do Senhor. O juiz está à porta, mas Paulo em Romanos 8:1 vai dizer agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Concluo dando sequência ao verso que nós lemos lá na introdução da Lamentação de Jeremias. E olha como é lindo a conclusão de Jeremias. Ele diz, vou repetir, Jeremias 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele vai dizer agora o que é que dá esperança a ele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Em nome de Jesus.